Glória a Deus. Queridos, eu quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Quantos estão apaixonados por Jesus aí? Glória a Deus, maravilha. Querido, sem a gente perder tempo, eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, os que não trouxeram, ajuda aí o irmão que está do seu lado, a abrir comigo no livro de João. Vamos ler lá no capítulo de número 12. João, capítulo de número 12, nós leremos aí a partir do verso 1. Quero louvar a Deus pela rica oportunidade de mais uma vez poder compartilhar da sua palavra com a noiva do Senhor, a igreja do Senhor. É sempre uma honra poder falar de Jesus. Nós que fomos atraídos pelo seu amor, pela sua graça, a gente sempre vive cheio dessa graça e disposto a falar a ela, seja onde for, seja nas praças, seja na rua, seja num púlpito como esse. A nossa alegria é falar do nosso Salvador. E ontem nós estivemos aqui participando de um momento tão sublime. Cadê os casais que casaram aqui no casamento coletivo ontem? Faz assim com a mão. Fica de pé aí para a igreja ver vocês. Glória a Deus, olha aí que bênção. Aleluia. Aplaude mais forte que é bênção, irmão. Glória a Deus. Podem se sentar, fiquem à vontade. Ontem foi uma noite gloriosa aqui nessa igreja. Eu falo porque casamento ele é sempre um momento muito especial. E quem olha para o casamento com um olhar espiritual vê ele duas vezes especial. Porque você tem a expressão do que a Bíblia fala a respeito do amor do noivo, Cristo, com a sua igreja. E aí quando você vê a noiva entrando e o noivo aguardando aqui a chegada dela, você logo se enche da graça de Deus. E ontem esses casais puderam desfrutar aqui de um momento glorioso junto com toda a igreja. E nós nos alegramos junto com cada um de vocês. E aí eu fiquei ali observando e meditando e dizendo: Senhor, como essa igreja está cheia do Teu amor aqui hoje. E aí eu disse: Senhor, e o que é que o Senhor quer que eu fale amanhã? E Ele me disse: eu quero que você fale do meu amor. Por isso eu quero convidar você a mais uma vez mergulhar na palavra e vamos falar hoje do amor de Deus. João capítulo 12, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. E foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento e de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu, diga encheu, aleluia, a casa do cheiro do unguento. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós lemos, ele narra uma das histórias que eu considero mais belas do Novo Testamento. Ele fala de um momento particular na vida de Jesus, porque Jesus estava agora se preparando para o momento da crucificação. Nós estávamos aqui no contexto da Páscoa. A Páscoa era um momento que praticamente parava Jerusalém, onde as pessoas vinham de todas as cidades vizinhas ali ofertar, entregar os seus sacrifícios e estavam reunidos ali em um momento de comunhão. A cidade praticamente ali já estava cheia de pessoas, de visitantes. Até os tetrarcas daquela época iam também para aquele lugar, dada a responsabilidade e a grandiosidade daquele evento. Mas aí a Bíblia conta que naquele exato momento, pouco antes da Páscoa, Jesus, ao invés de ir logo para Jerusalém, ele retorna para Betânia. E Betânia é um lugar muito especial na vida de Jesus. Por quê, pregador? Porque sempre que Jesus ele queria um momento próximo de alguém que ele considerava como amigo, ele ia para Betânia. E aqui o Senhor já nos traz o primeiro ensinamento. A gente às vezes vive a nossa vida de cristão achando que nós enfrentamos problemas, mas precisamos reagir a esses problemas de formas peculiares e particulares. É bem verdade que nós, diferente do mundo, temos uma resposta
bem diferente aos problemas que surgem na nossa vida. O mundo, quando o problema surge, ele se desespera, ele não sabe a quem recorrer. Agora nós que servimos ao Senhor sabemos a quem recorrer. Quando o problema vem, a irmã dobra o joelho no seu quarto e começa a clamar ao seu Senhor. Quando o problema vem, o servo de Deus, ainda que esteja no momento do trabalho, ele arruma um espaço, um momento, se tranca na sala, vai ao banheiro, ele faz o que for, mas ele encontra um momento de se render ao Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, existe um problema, mas eu sei que o meu Redentor vive e que ele perto está. Aleluia. Agora note que Jesus, ele está em um ambiente de amigos, diga amigos. Ele está nesse lugar e ele agora participa de um momento solene, porque agora ele não está na casa de Lázaro. Ele é convidado por Simão, o leproso, para estar agora em um jantar, em um momento especial. E naquela época era costume das pessoas convidar as pessoas para sua casa, oferecer um jantar solene, e isso normalmente só era feito para quem era considerado especial, para quem de alguma forma tinha alguma vida pública especial. E aí Jesus, ele é convidado para esse momento. Aí, olhando para a Bíblia, eu enxergo alguns personagens nesse momento, e eu quero que você, junto comigo, mergulhe nesse ambiente, mergulhe nesse lugar onde Jesus estava. Ali estava Lázaro. Lázaro é aquele homem que ora estava morto, e Jesus gritou a ele dizendo: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto agora ressuscita, e todos se maravilham a respeito daquilo que Jesus havia feito. Esse Lázaro estava lá, reunido com eles naquela mesa. Além de Lázaro estava o Simão, o leproso, aquele que era o que estava recepcionando os convidados naquele lugar. Ele havia também experimentado a grandeza dos milagres de Jesus. Além desses dois, havia também Marta, como sempre, trabalhando no serviço da casa, não parando, fazendo algo, tentando arrumar algumas coisas, tentando deixar o ambiente agradável. Ela ali estava. Fora elas, certamente havia muitas outras pessoas, mas uma personagem em particular, é sobre ela que eu quero falar essa noite. É sobre ela que o Espírito Santo de Deus deseja falar ao nosso coração. Essa personagem era Maria. Agora, antes de chegar no que ela fez, eu quero que você entenda o contexto desse momento. Havia uma reunião. Eles estavam reunidos, eles conversavam ali com Jesus, e havia, normalmente, como acontecia nas reuniões da época, homens ao redor da mesa. As mulheres, elas não tinham espaço naquele ambiente. As mulheres eram destinadas a cuidar dos afazeres domésticos. Elas eram destinadas a cuidar dos filhos. Elas eram destinadas a cuidar das suas obrigações como mulheres. E ali não havia ambiente naquela circunstância para ela. Mas a Bíblia diz que no meio daquele momento, no meio daquela reunião, aquela mulher, ela surge. Aquela mulher, ela aparece. E ela aparece com um vaso de alabastro nas suas mãos. E naquele vaso havia um óleo precioso. Um óleo que na época era considerado coisa rara, coisa muito cara. Assim como nos dias atuais, quando a gente olha para a indústria de perfumaria, a gente vê o quão caro às vezes é um perfume, desses perfumes mais importados, especiais, tais quais o Gesiel utiliza. Às vezes você tem que trabalhar meses e meses, tempos e tempos, para conseguir o valor suficiente para comprar um perfume como esse. Pois bem, na vida dessa mulher não foi diferente. Naquela época era comum as moças que estavam desejosas para um dia chegar ao ambiente do casamento, irem arrecadando pequenos valores, e ao tempo elas iam comprando por denário uma quantia pequena e colocando no seu vasinho, preenchendo o vasinho. E ela ia ganhando valores, guardando, e a cada tempo da sua vida ela ia enchendo o seu vasinho, enchendo o seu vasinho. E ela fazia isso, irmãos, igreja do Senhor, até que o dia do seu casamento chegasse e ela tivesse o seu vasinho com o óleo precioso e o perfume precioso guardado para o momento de se encontrar com o seu noivo.
E se talvez você escutando essa palavra, você não consiga ainda sentir no seu espírito e o que o Senhor está falando para a igreja essa noite, eu vou ser mais claro com você. O Senhor não te chamou à toa para estar no lugar onde você está. O Senhor não te trouxe da posição que antes você vivia e te colocou no lugar onde você está hoje por simples coincidência da sua vida, não. O Senhor te colocou onde você está, querido, querida do Senhor, porque o Senhor tem um plano especial, específico sobre a sua vida. E eu te digo mais, você talvez esteja vivendo hoje momentos na tua vida que você não compreenda. Você talvez entrou nessa igreja essa noite passando por um momento de dificuldade na sua vida, que você olha as circunstâncias e você diz: Senhor, será que o meu momento vai chegar? Será que a minha hora vai chegar? Será que eu vou ter aquele momento onde eu vou cantar ao Senhor? Ei, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor manda eu te dizer essa noite que o pouco de óleo que você está colocando no teu vasinho, aquele olhinho na oração que você busca sozinho na tua intimidade, aquele momento de louvor, de comunhão com o Senhor está dizendo para você essa noite: eu conheço o teu momento, eu sei como você está se preparando, eu sei o quanto você está me buscando. Ei, pode ser simples o teu ato, pode ser pequeno o ato, mas para o teu Senhor é valioso, porque você está guardando o seu olhinho. Cara, a sua vida a Ele, você vai ver o Senhor mudar a história da tua vida, você vai ver o Senhor mudar a tua casa, a tua família, o teu trabalho, até as pessoas que vivem ao teu lado vão ficar diferentes por aquilo que o Senhor vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Pois esse era o contexto. Ela vivia a sua vida pouco a pouco, guardando aquele óleo precioso. E quando a gente olha para a palavra, é interessante porque a palavra ela traz alguns dados importantes para nós. Dentre eles, ela diz que era nardo puro. Depois, ele ainda diz que ele era de muito preço. Além de ser puro, aquele óleo que ela carregava consigo, ele era um óleo caríssimo. Mais tarde você vai ver, quando ela executa o seu ato, Judas Iscariote olhar para ela e dizer: como pode fazer tal coisa? Esse óleo ele vale cerca de 300 denários. Quem não sabe o que significa isso, deixa eu te explicar um pouco mais. Um denário ele equivalia basicamente a um dia de trabalho de um judeu. Se ele trabalhava um dia na sua vida, ele então ganhava um denário. Então o que ele estava dizendo ali é que aquele óleo que naquela hora ela derrama sobre Jesus, ele custava praticamente um ano de trabalho de um judeu comum. Ela gastou ali diante do Senhor um ano de trabalho. E o que é que acontece? Eles estão no meio de uma reunião. Uma mulher entra naquela reunião e por trás de Jesus, a palavra diz que ela não só derrama o óleo, mas a palavra diz que ela quebra o vaso. Ela quebra o vaso sobre o Senhor. Quando eu olho para essa palavra, o Senhor fala para mim de rendição. Essa mulher ela não estava entregando parte da sua vida. Ela não estava entregando apenas um momento da sua história. Ela estava entregando tudo que ela tinha. Ela derrama então todo aquele óleo sobre o Senhor. E a palavra continua dizendo que com as suas lágrimas ela regava os pés do Senhor. E com os seus cabelos ela enxugava o óleo que escorria pelos seus pés. Cabelo, querido, falando de uma mulher da época, cabelo ele representava a glória da mulher. O cabelo era a glória da mulher e ela não podia ser visto por qualquer um. A glória dela era sempre reservada para o noivo. Quando ela então solta os seus cabelos e começa a enxugar os pés do Senhor, ela estava dizendo para Jesus que toda a glória que ela tinha, toda a sabedoria que ela tinha, tudo, ela estava rendendo aos pés de Jesus. E aí as pessoas começaram a questionar o ato daquela mulher. E eu imagino Jesus olhando para ela e ao mesmo tempo entendendo o que estava acontecendo no ambiente.
Mas a palavra diz que quando Jesus percebe o que as pessoas estavam pensando e falando naquele ambiente, Jesus ele vem a favor daquela mulher. E ele diz: olha, quando eu entrei na sua casa, como era de costume de um judeu quando recebia alguém, Jesus questiona: vocês não lavaram os meus pés? O judeu, quando ele recebia um visitante em sua casa, ele mandava o servo lavar os pés do visitante, porque o visitante chegava com os pés sujos na casa. Porque era um ambiente de poeira, eles andavam de chinelo e às vezes até descalços. Então era comum o visitante chegar e ele ordenar ao servo: lava os pés dele. Após lavar os pés daquele visitante, era comum que o judeu fosse até ele e desse o ósculo santo, ou seja, um beijo na testa para saudá-lo, para dizer: você é bem-vindo na minha casa. E por fim, em uma forma de respeito, ele derramava o óleo sobre a cabeça do visitante, como forma de respeito. Aquele Simão leproso naquele momento não faz essas coisas. Ele apenas recebe Jesus, ele talvez não honra Jesus como Jesus merecesse ser honrado naquele ambiente. Mas aquela mulher, entendendo quem era que estava naquele lugar, aquela mulher entendendo quem era o Salvador, o Jesus que estava naquele lugar, aquele que nós louvamos há pouco tempo atrás, que diz que Ele tem poder sobre todas as coisas, aquele que é, o que era e o que há de vir, aquele que dá ordem aos trovões, aquele que dá ordem aos relâmpagos, aquele que fala para o mar parar e o mar para, aquele que fala para a enfermidade, escuta isso, aquele que fala para a enfermidade: seja curado, e a enfermidade tem que ir embora, aquele que fala para o marido que está fora no mundo, na bebida, na perdição, e ele diz: volta para casa, e ele tem que voltar. Era esse Jesus que estava naquele ambiente. E eu quero te dizer mais uma coisa essa noite: esse mesmo Jesus está na igreja hoje em Messejana, Ele está nesse ambiente esta noite, e Ele está aqui para dizer para você que você pode, como aquela mulher, render a sua vida inteiramente a Ele. Não se renda por partes, querido, não, se renda por inteiro ao teu Senhor essa noite. Aleluia. Eu sei que na nossa vida há uma guerra constante, há uma guerra entre a alma e o espírito o tempo todo. A nossa alma, por vezes, quer mandar no nosso espírito, quer falar sobre as circunstâncias que nós estamos vivendo. E digo mais: as guerras, as maiores guerras que enfrentamos nos nossos dias atuais são as guerras na mente, onde Satanás ele tem tentado minar a nossa alma e fazer com que nós vivamos cabisbaixos, vivamos a nossa vida incertos dos propósitos de Deus. Mas o Senhor essa noite te convida a fazer como Davi fez: olhar para a sua alma e dizer: aquieta-te, alma, dentro de mim, aquieta-te, minha alma, espera tão somente em Deus, pois ainda eu louvarei. E por que eu quero te falar de amor essa noite? Porque essa mulher, ela é um exemplo de rendição, de amor e de entrega. Eu falei aqui a respeito de alma, e eu quero te dizer uma coisa essa noite. Fala para a tua alma, essa noite diz para ela: espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. E eu te digo mais, querido, não tenha medo de ter medo. Por que, pregador? Porque tem gente que acha que é problema ser gente, que é problema a gente ser homem, ser mulher. Não tenha medo de ser quem você é, de ter medo. Ao contrário, tenha medo de tentar ser Deus. Tenha medo de chegar ao ponto de pecar, de que você é uma pessoa autossuficiente, e nós não somos. Nós precisamos viver uma vida de rendição a Deus. E para fazer isso, pregador, o que é que nós precisamos fazer? Te digo de forma muito simples: talvez isso não resolva os problemas que estão acontecendo na tua casa, talvez isso não molde ainda essa noite o contexto do que você está vivendo, mas eu tenho certeza que dentro de você uma chama vai acender. Aleluia.
Uma chama vai acender e vai acontecer algo que não acontece há muito tempo, que é o que, pregador? As coisas que estão à tua volta já não vão mais te influenciar. Faz somente o que essa mulher nos ensinou a fazer nesse texto. Adora aquele quem é digno de ser adorado. Adora aquele a quem é digno de ser adorado. Mas, pregador, você não sabe pelo que eu estou passando. Somente adora Ele essa noite. Entrega o teu caminho a Ele, tudo mais Ele fará. Porque o choro ele pode durar uma noite. É só uma noite. Mas a alegria ela é uma promessa. Ela vem pela manhã. Basta somente você crer e entregar a sua vida a Ele e se render em adoração. Aleluia. E quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que Davi um dia ele entendeu isso. Quando todos achavam que a vida de Israel estava confortável, Davi ele olha para o seu lado e ele diz: falta alguma coisa. Então Davi ele se lembra da arca do Senhor. Ele se lembra da presença do Senhor. Ele então diz: preciso consultar os anciões de Israel, preciso conversar com eles, preciso fazer alguma coisa. Ele então consulta os anciões e eles chegam a um veredito: precisamos trazer a arca de volta. A arca havia sido tomada de Israel na guerra contra os filisteus. Quando a arca é tomada, a palavra diz que ao saber que a arca foi tomada, Eli cai e morre no mesmo instante. A sua nora, que estava prestes a ter o filho, ela então dá a luz ao menino. E o nome do menino é dado Icabô. A glória do Senhor se foi. Para Israel aquilo era algo terrível, porque a arca literalmente, ela significava a presença de Deus sobre o seu povo. O povo então agora estava sofrendo porque parecia que a presença de Deus se havia retirado do meio deles. Agora, anos depois, mais precisamente 70 anos depois, Davi decide trazer a arca de volta para Jerusalém. Quando ele decide então trazer a arca de volta, algo acontece no meio do caminho. Uzá, pensando que a arca ia cair no caminho, ele tenta segurá-la e ele então é fulminado pelo Senhor. A Bíblia diz que Davi, ao ver isso, ele se entristece. E não só se entristece, mas a palavra diz que ele se irrita. Porque ele intentava no seu coração fazer algo bom, trazer a presença do Senhor de volta para Jerusalém. Mas aí ele fala algo que esse é o clamor do Senhor sobre a igreja de Messejana hoje. Ele diz: como poderei eu trazer de volta a presença do Senhor? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós hoje. Essa mulher, ela nos dá um significado. Ela nos dá um destino sobre como nós devemos trazer a presença do Senhor. E Davi, quando ele passou por este momento, ele precisou entender algumas coisas. Ele então pede que deixassem a arca na casa de Obed-edom. E a palavra diz que durante 3 meses, a casa de Obed-edom foi extremamente abençoada pelo Senhor. Aí Davi, ele entende uma coisa. Quando ele consegue perceber isso, ele diz: tragamos agora a arca do Senhor, mas do jeito certo. Por quê? Porque Davi precisou entender que a bênção de Deus, às vezes, ela não está só no teu ministério. A bênção de Deus não está só naquela bênção que você tanto procura. Não está no teu trabalho, não está nas tuas relações sociais. A bênção de Deus traz quando você entende que a presença de Deus precisa estar dentro da tua casa. Quando ele percebeu que o Senhor estava abençoando um lar, uma casa, ele entendeu que antes de nós levantarmos os nossos ministérios, antes de nós estabelecermos grandes palanques, grandes situações, nós precisamos entender que a bênção do Senhor precisa estar dentro do ambiente de mesa, de lar, de comunhão. Nós precisamos render ao Senhor quando ninguém está vendo, quando não tem aplauso, quando não tem plateia. É nesse momento que nós precisamos nos render ao Senhor Jesus. E o que o Senhor nos convida essa noite, a igreja de Messejana, a fazer é render completamente a nossa vida. E eu te digo mais, querido: quem aqui essa noite tem um óleo precioso da sua vida para oferecer ao Senhor?
Então eu te convido a você já erguer as suas mãos aos céus e começar a declarar ao Senhor palavras de amor, palavras de gratidão pelo que o Senhor fez na tua vida. Como eu falei no início, você não estará aqui à toa. O Senhor não salvou a tua casa à toa. Você tem um óleo precioso dentro de você para entregar ao Senhor. E o Senhor te convida essa noite a dar tudo que você tem, a entregar tudo que você tem. Não é parte do que você tem. Jesus quer tudo. Jesus quer tudo da tua casa, do teu trabalho. Jesus quer tudo dos teus sonhos. Ei, comece a entregar os teus sonhos ao Senhor. Ele quer conhecer os desejos do teu coração. Ele quer saber onde está o teu coração, onde estão os teus desejos mais íntimos, onde estão os teus anseios, os teus medos, as tuas preocupações. Tudo você deve entregar ao Senhor essa noite. E eu digo mais, quando você entrega, aleluia, Ele faz como Ele fez com aquela mulher. Ele olha para aquela mulher e diz: olha, todos aqui estão condenando a tua atitude, mas eu não condeno. Eu entendo o que você está fazendo. Eu entendo o que você fez essa noite. Porque é interessante que quando ela enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo, a palavra diz que o óleo, ele enche todo aquele ambiente, toda aquela casa. Mas existe algo em particular: o cheiro do óleo também fica impregnado nela. E quando o óleo que prepara Jesus para um ambiente de cruz fica impregnado em você, significa que você também está preparado para um ambiente da cruz. E quer saber, irmão? A gente vive a nossa vida achando que a nossa vida, ela busca somente bênção. A nossa vida busca somente achar lugares que sejam agradáveis para nós. Mas o Senhor está nos orientando e nos dizendo que a nossa vida, ela tem que buscar uma direção certa. E a nossa direção sempre tem que ser a cruz de Jesus. É o que Jesus disse: quer seguir-me? Então toma a tua cruz e segue-me. O cheiro que está emanando hoje sobre a tua casa é o cheiro da cruz, querido. Não estranha o que está acontecendo, não. Ei, não estranha isso que está acontecendo na tua vida, não. Sente o odor. É o odor da cruz do Senhor. É o cheiro do óleo precioso que está sendo derramado sobre a tua vida. É o cheiro do nardo puro, que indica que Jesus está tomando conta da tua vida, da tua história e da tua casa. Muitas vezes a gente diz para o Senhor: Senhor, toma conta da minha vida. E aí quando Jesus começa a tomar conta, a gente diz: Senhor, traz de volta a conta para mim. Mas o que Jesus está dizendo para você essa noite é: deixa eu guiar o barco da tua vida. Deixa eu te levar a lugares escondidos em mim. Ei, tem mais de Deus para a tua vida, amado. Tem muito mais de Deus para a tua casa. Tem muito mais de Deus para você conhecer, para você descobrir, para você alcançar. Então se renda a Ele essa noite. Entrega a tua vida por completo essa noite. Faz como Davi. Entende também que é importante ter a presença de Deus de volta. E o que eu preciso para fazer isso? Entrega. Volta ao lugar da origem. Busca o Senhor. Dá a Ele o que é devido a Ele. Dá a Ele o que Ele é merecedor. Dá a Ele o que Ele é digno. Dá a Ele o que você tem que dar em espírito e em verdade. Dá a Ele a tua adoração. Dá a Ele o teu trabalho. Dá a Ele a tua casa. Dá a Ele os teus filhos. Ei, amado, é a coisa mais importante que nós devemos nos preocupar hoje. Preocupe-se com o que você vai deixar para a próxima geração. Nós precisamos criar altares que permaneçam, que indicam que amanhã ou depois, ou anos depois, dias depois, alguém olhe e diga: nessa casa viveu um adorador, nessa casa viveu uma adoradora, nessa casa eu fui criado em adoração. Hoje nós podemos controlar os nossos filhos de alguma forma. Hoje nós podemos dizer para os nossos filhos: vai por aqui, fica aqui, sai dali, não fala ali. Mas vai chegar o dia em que eles vão crescer e que eles vão precisar ter uma referência. E eu oro ao Senhor para que nós sejamos essa referência.
que diga que ainda que Ele não esteja na nossa presença, Ele vai lembrar do Deus do meu pai e do Deus da minha mãe. E nós teremos pessoas que serão lembradas, porque nós adoramos ao Senhor na essência dEle. Amados, guarde essa palavra no seu coração essa noite. E eu não sei você, mas esses últimos dias eu tenho vivido com meu espírito muito contrito no Senhor. Porque nós não podemos nos conformar com esse mundo. Antes, nós devemos entender o que o Senhor deixou como responsabilidade para a igreja dele. E eu não consigo olhar, irmão, para o nosso conforto e não ficar inquieto. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que a maioria daqueles que a Bíblia fala, eles morreram de forma terrível, ou crucificados, ou apedrejados, ou com as suas cabeças degoladas. E eu não falo isso para querer te assustar, nem muito menos para querer te emocionar, mas eu falo isso para que nós entendamos que esse evangelho que nós estamos pregando aqui em Messejana hoje, ele é um evangelho que fala da cruz, que fala que a nossa vida precisa ser rendida a Ele. E eu quero te dizer uma coisa: quando nós nos rendemos em amor, nós não precisamos de regras, porque a regra só é dada àquele que não ama. Porque quando alguém não ama, você tem que estabelecer um caminho. Mas vê o exemplo de um casal que se ama, como esses casais que casaram ontem aqui. Você não precisa dizer para ele: vai por aqui, não faz isso, fica aqui, não. Como ele ama, como ela ama, ela simplesmente faz, porque ela sabe que agrada. Aleluia. Então que você seja convidado a fazer o Senhor aquilo que agrada o coração dele. Ei, comece a orar para que o Senhor inquiete o teu coração. Que você comece como o pastor dessa igreja a desejar almas, a dizer: Senhor, eu quero almas. Eu quero ser um baluarte do Senhor nessa terra. Eu quero andar por lugares, e eu passando por esses lugares, a minha sombra cure os enfermos. Por que não dizer isso? Eu quero andar pelos lugares e olhar para as pessoas: ei, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, aquilo que eu estou cheio, aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Comece a desejar isso no seu espírito, comece a desejar isso no íntimo do seu ser, comece a render a sua vida por inteiro a Ele. Que nós possamos viver uma vida de amor, de entrega ao Senhor. Que nós possamos dar a Ele a adoração que é devida. Não, eu não falo de 2 horas de culto não, querido. É mais do que isso que o Senhor deseja de nós. Não são só 2 horas de culto. Ele quer uma vida de rendição, uma vida de entrega, onde você não se importe com o que as pessoas vão falar de você, onde você não se importe com o que as pessoas pensem ao seu respeito. Não, você simplesmente vai se entregar ao Senhor, porque você sabe que Ele merece e porque Ele tem muito mais para a sua casa. E em nome de Jesus, amém.